Mercedes sem chance no GP de Imola, mas ainda assim com esperança de vitória no campeonato. George Russell ainda acreditando que Hamilton é o líder da equipe. Será que isso tudo é verdade ou não? As notícias dessa quinta-feira falam tudo sobre esses assuntos e muito mais relacionados aí à maior categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Se você quiser saber tudo o que acontece nessa semana, nesses últimos dias e principalmente nessa quinta-feira, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e as notícias dessa quinta são muito interessantes para quem realmente gosta de automobilismo. Nós falaremos aí sobre a Mercedes primeiramente, conversando sobre o fato de que o W13 é sim uma pedra no sapato da equipe alemã. Aparentemente, o carro tem alguns problemas, mas ainda assim eles estão esperançosos pelo que nós vamos ver no decorrer desse campeonato. Aparentemente, as atualizações que vão fazer a diferença não serão implementadas nesse fim de semana. Mas sim, eles ainda acreditam na possibilidade de uma briga pelo título mundial de Fórmula 1. Além disso, George Russell deu uma entrevista falando sobre uns assuntos mais polêmicos da equipe alemã. A hierarquia entre ele e seu companheiro de equipe Lewis Hamilton. E segundo ele, ainda há algum respeito com a liderança de Hamilton na Mercedes. Nós temos também algumas notícias relacionadas à própria equipe Red Bull, Ferrari e até mesmo a transmissão da Fórmula 1 na Band nesse fim de semana, que vai ter algumas alterações importantes, mas aparentemente que são para melhor nesse fim de semana. Enfim, vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, então assiste ele até o final para não perder nenhum detalhe importante. E além disso, se você gosta desse canal, sabe que esse vídeo vai ser bom. Para que você não se esqueça, eu vou te lembrar agora, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. E se você gosta mesmo, mas ainda não é um inscrito, também já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações nesse botãozinho vermelho. Mas vamos começar falando sobre a equipe alemã, a principal equipe da Fórmula 1 dos últimos anos aí da categoria. A gente sabe que a Mercedes está acostumada sim a praticamente apenas vencer corridas e até mesmo vencer campeonatos mundiais. Mas aparentemente esse ano alguns reveses aí têm mostrado que a Mercedes não está tão bem assim. Mas segundo Toto Wolff ainda existe esperança. Segundo ele, as esperanças aí não são tão grandes assim. E na verdade, as chances de certa forma estão contra a Mercedes nesse momento. Segundo ele, aproximadamente de 8-1 da Mercedes acabar se tornando campeã do mundo desse ano. Mas uma coisa está a favor deles, o grande número de GPs em 2022, aproximadamente 20, se nós contarmos que o GP da Rússia de Fórmula 1 será substituído por outro GP nesse ano. Ou seja, ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte. E a Mercedes ainda pode ser campeã, segundo Toto Wolff. Mas ainda assim, ele fala muito bem sobre isso e não esconde nenhum fato dos fãs verdadeiros da Mercedes. Eles estão sim aproximadamente 0,7 segundos atrás dos seus principais rivais, tanto Red Bull quanto Ferrari. E isso aponta assim para um problema bem sério da equipe alemã, mas que pode ser resolvido no decorrer desse ano. E por isso ainda existe sim muita esperança para Wolff e também para os seus dois pilotos, George Russell e Lewis Hamilton. E por falar nesses dois pilotos, é importante a gente passar para a próxima notícia, que é justamente sobre eles, principalmente voltada para Russell. Na verdade, a Mercedes é a única equipe, ou uma das únicas, que conseguiu pontuar com seus dois pilotos em todos os GPs até agora do ano de 2022. O que é sim muito importante e conseguiu colocá-la, inclusive, não apenas em segundo lugar no Campeonato Mundial de Construtores, como também em segundo lugar no Campeonato Mundial de Pilotos, com o George Russell. Esse é o diferencial da Mercedes, confiabilidade e consistência nas pistas. Entretanto, o Russell também deu uma entrevista falando sobre as questões das possibilidades de atualização do W13. E segundo ele, não terão grandes novidades em Imola. Ele gostaria sim de trazer novidades importantes, imponentes e que fossem fazer toda a diferença para o carro.
Mas segundo ele, isso não vai acontecer da noite para o dia. O W13 vai ter melhorias gradativas nesse ano de 2022 e é justamente isso que vai fazer a diferença no final do campeonato desse ano. Ou seja, a Mercedes deve sim vir forte nesse ano de 2022. Entretanto, isso ainda deve demorar um pouquinho, ainda mais para quem precisa desenvolver o carro de uma forma um pouco mais assertiva até pelo menos aí o meio da temporada. Mas a partir daí, existe a chance sim deles batalharem pelo título mundial desse ano. E inclusive, apesar de Russell se colocar aí como vice-campeão, vamos dizer assim, provisório da Fórmula 1 nesse ano, ainda assim ele diz: o respeito que existe entre ele e Hamilton é irrevogável. Na verdade, aparentemente Lewis Hamilton continua como verdadeiro capitão da equipe alemã, principalmente pela carga que ele traz. 7 títulos mundiais não é para muita gente. Na verdade, apenas 2 pilotos na história da Fórmula 1 conseguiram fazer isso. Então, apesar dos momentos ruins que a Mercedes vem tendo nesse campeonato de 2022, problemas no carro e tudo mais, Russell admite: Hamilton continua como verdadeiro capitão da Mercedes em 2022. Russell deixa claro que não seria nem um pouco justo, por exemplo, colocar Lewis Hamilton em uma posição inferior a ele apenas por conta do vice-campeonato que ele tem até o momento. Na verdade, Russell deixa claro: os 7 títulos mundiais pesam nessa escolha de liderança da equipe. E isso tudo sem contar com o fato de que Lewis Hamilton já está lá há 10 anos. Ou seja, não faria sentido ele tentar manter uma liderança nesse momento, com um piloto que é velho de casa e que, além disso, conseguiu conquistar resultados recorrentes dentro da equipe Mercedes. Então, segundo Russell, isso é um ponto, inclusive, muito positivo, principalmente porque na equipe Mercedes não existe discussão. Hamilton apenas é o líder e ele, que é o novato, acaba seguindo as ordens do grande capitão Lewis Hamilton nesse momento. E inclusive essa postura utilizada para a equipe Mercedes também, de certa forma, é utilizada na equipe Red Bull com Max Verstappen e Sérgio Pérez. Muitos dizem que os dois pilotos estão em posição de igualdade, em uma situação onde Pérez poderia atacar Max Verstappen dentro da pista. Eu duvido muito disso, mas de qualquer forma é isso que dizem. Mas a gente sabe que é bem provável que Verstappen também é considerado como o líder da equipe Red Bull nesse momento de 2022. E essa liderança é muito importante, porque apesar de estar atrás do seu companheiro de equipe, todo mundo sabe que Verstappen tem mais chances de conquistar o título mundial do que Sérgio Pérez. E aparentemente isso precisa acontecer o mais rápido possível, ou pelo menos a Red Bull precisa sim de uma reviravolta importantíssima em diversos setores do carro, inclusive para esse GP de Imola desse fim de semana. Na verdade, o RB18 tem sofrido com muitas questões, entre elas envolvendo ali desgaste de pneus, sobrepeso no carro, problemas de aerodinâmica e velocidade em retas e o principal, os problemas de confiabilidade. Segundo a Red Bull, eles estão trabalhando em praticamente todos esses problemas e já tem algumas soluções que devem solucionar eles de alguma forma. Entretanto, elas não poderão ser implementadas todas elas no GP de Imola, apenas algumas. Mas, segundo Helmut Marko, se essas atualizações forem tão bem quanto as atualizações que nós vimos no GP do Bahrein, é bem provável que a Red Bull consiga ficar no nível da Ferrari para esse fim de semana. E dessa forma, consiga sim o topo do grid e assim possa voltar à briga do campeonato. Isso tudo segundo Helmut Marko. E apesar do otimismo de Helmut Marko, a gente sabe que a equipe não passa por momentos tão agradáveis quanto a gente imagina. Na verdade, o grande número de abandonos resultantes aí de uma baixa confiabilidade do Red Bull Powertrains também tem sido uma grande preocupação para a equipe. E na verdade, Marko disse: se Max Verstappen continuar perdendo, continuar tendo problemas com seu carro, ele vai se tornar uma bomba relógio. E com certeza isso é em diversos sentidos. Não apenas dentro da pista, com uma agressividade que talvez seja excessiva, mas também fora dela, já que Max Verstappen tem sim em seu contrato ali com a Red Bull uma cláusula que diz
que se a equipe não entregar um desempenho igual ou superior à das outras equipes do grid da Fórmula 1, ele teria o direito de se ausentar da Red Bull no momento em que quisesse. Mas apesar disso tudo, a Red Bull ainda assim não deve solucionar, como eu já disse, todos os problemas nesse GP de Imola, e muito menos levar todas as atualizações, principalmente pelo tempo que é escasso no momento dos treinos livres desse GP. Por conta disso, eles devem, assim, levar atualizações como doses homeopáticas no RB18, tanto para o GP de Miami quanto também para o GP de Barcelona. E segundo as fontes que eu coloquei nesse vídeo, estão inclusive todas aqui embaixo na descrição, o carro da Red Bull deve sofrer uma grande atualização lá na Espanha. E isso deve sim fazer com que o RB18 consiga atingir o peso dos seus rivais, principalmente da equipe Ferrari, o que deve também fazer com que ele consiga batalhar com Charles Leclerc com muito mais facilidade. E por falar em Charles Leclerc, vamos falar sobre Ferrari, que tem uma novidade muito feliz para muita gente nessa quinta-feira. Na verdade, a grande notícia que é tão feliz para tanta gente é justamente sobre a renovação de Carlos Sainz na equipe Ferrari. A renovação vai até o ano de 2024, muito tempo que ele deve continuar na equipe italiana. E aparentemente ele está muito feliz com isso tudo. A gente sabe que muitas vezes os pilotos se sentem um pouco pressionados quando não renovam seu contrato com rapidez. Mas aparentemente ele tem negociado isso desde o início do ano e acabou tendo a concretização desse contrato nessa quinta-feira, o que é muito bacana para o piloto aí da equipe italiana e muito feliz para a maioria dos fãs, que geralmente gostam muito de Carlos Sainz também. Mas é claro que a gente não poderia deixar de falar nesse vídeo sobre a mudança que a própria transmissão da Band vai ter nesse fim de semana. Mariana Becker está de volta. Ela sofreu ali um acidente antes mesmo da temporada começar e por conta disso não teve a chance de participar de nenhum GP estando na pista em si. Acabou quebrando o tornozelo, mas aparentemente ficou de repouso certinho e para esse GP de Imola já estará lá em San Marino. Apesar disso, ela terá uma nova equipe para acompanhá-la, já que ela tem que utilizar as muletas e por isso tem alguns problemas de mobilidade. Mas Felipe Killing deve estar ali ao lado de Mariana Becker, auxiliando a grande repórter na intenção de fazer a melhor cobertura possível da categoria. E aparentemente a divisão que deve acontecer nesse fim de semana é justamente com a Mariana Becker dando as entrevistas ali direto do paddock, enquanto Felipe deve andar ali pelo pit lane e em outros locais do autódromo falando sobre outras questões importantes. A equipe da Band continua praticamente do mesmo jeito, apenas com essas mudanças na logística e em como devem funcionar a cobertura jornalística nesse fim de semana. Muito feliz pelo retorno da Mariana Becker, é uma das melhores repórteres da Fórmula 1 sem sombra de dúvida, e inclusive já tive saudade de vê-la ali entrevistando os pilotos principalmente. Mas enfim, o que você achou dessas notícias? Sobre Mercedes, você acha que ela deve retornar, pode brigar pelo título mundial? Você também acredita que George Russell, de certa forma, não deve brigar pela liderança do time? O que você acha? A Red Bull deve vir forte nesse GP de Imola ou você acha que é muito mais um blefe? E sobre o Ferrari, o que você achou da contratação, ou melhor dizendo, a renovação do contrato de Carlos Sainz para esse ano? E além disso, sobre essa cobertura da Band. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, sobre todos esses assuntos, que eu quero saber o que você pensa sobre isso tudo. Além disso, se você gostou desse vídeo, um vídeo cheio de notícias importantíssimas e interessantes para você nessa quinta-feira, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, deixar o seu like, isso contribui demais para esse canal crescer cada vez mais. E além disso, se você não for um inscrito, não se esqueça, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!